Neste episódio, vamos falar sobre a arte de ilustrar a sociedade. E o convidado de hoje é Leandro Speth. Conhecido por seu nome artístico Schmock, ele é o renomado artista e ilustrador brasileiro que, através do seu talento e visão crítica, tem sido capaz de retratar a sociedade e a política de uma forma única e impactante. Seu trabalho traz à tona questões complexas e muitas vezes controversas, utilizando a arte como um veículo de reflexão e discussão. Ele tem um olhar aguçado, especialmente em relação aos políticos questionáveis, e não hesita em expor a corrupção, as mentiras e a injustiça através de suas ilustrações. Seu trabalho não se limita apenas à política, mas também explora aspectos culturais, sociais, históricos do Brasil, sempre com um olhar crítico e instigante. Estamos ansiosos para explorar a mente criativa por trás destas ilustrações e descobrir como sua arte tem o poder de provocar discussões e questionamentos em nossa sociedade. Leandro, seja muito bem-vindo. Olá, meu querido Maurício, como é que você tá? Que delícia estar aqui. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado por essa introdução tão bacana, cheia aí de meandros do Leandros, essas coisas bacanas. Obrigado. Muito bem, muito bem. Obrigado pela aceitação do convite, Leandro. É uma alegria. O Pod Brand é um projeto voluntário com o objetivo de ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. E tenha certeza, o teu conteúdo, a tua história, o teu trabalho impactam muito as pessoas. E isso vai ser muito bacana nós discutirmos hoje. Para começar, como você começou a sua carreira de ilustrador e quais foram as principais influências artísticas e culturais que tu teve para dar início a essa jornada? Vamos lá. São mais ou menos 9h30 da manhã. Acho que até umas 3 da tarde a gente termina essa primeira pergunta. Muito bem. Olha lá, vamos lá. É, a carreira de ilustrador, no momento eu estou numa fase bem mais de cartunista, né? Chargista, que trabalha com a questão do humor e da crítica e da polêmica dentro de um aspecto da arte que é a charge, que muitas vezes é uma caricatura, muitas vezes é só uma pincelada, né? Você pinça e dá uma pincelada naquele momento, naquela situação, por algum motivo, e que você quer fazer pensar. Então, isso é o de agora, né? O da charge. Mas, como ilustrador, eu acredito que eu comecei mesmo, o meu primeiro cheque acho que foi aos 17 anos. Eu estou com 47, então já faz um bom tempo. Mas eu comecei como um caricaturista, sabe? Fazendo caricatura em, em bar, em restaurante, essas coisas, e foi lá que eu recebi o primeiro cheque. Como ilustrador, eu, eu, eu acho que eu devo ter começado mais ou menos uns 20 anos atrás, ou seja, bem depois da faculdade, inclusive, trabalhando fornecendo, né, ilustração para agências de publicidade e para revistas e para o mercado editorial, que na verdade era muito forte, né, nos anos final dos anos 90, 2000 até não muito tempo atrás, quando a internet veio para bagunçar tudo, inteligência artificial então nem se fala. E depois entrando com o digital, que obviamente o mundo inteiro já adaptou, já se adaptou e já adotou. Lógico que ainda existe milhares de formas de você trabalhar como ilustrador, manualmente também, seja com aquarela, guache, pintura, mão, não importa. Dá para fazer tudo, mas no final sempre passa pelo computador. Agora, segunda parte da pergunta. Quem foram minhas grandes influências? Olha, presta atenção, que eu acho, na minha humilde opinião, que as minhas influências provavelmente estão entre as maiores da história do quadrinho, do quadrinismo e das charges da ilustração,
E eu acho que todo mundo que gostaria de trabalhar com isso nem precisa trabalhar com isso. Só de conhecer o trabalho desses excelentes artistas, eu acho que dá um salto na vida assim, de qualidade enorme, que é um dos propósitos aqui do podcast, né? Do Pod Brand. Olha, eu vou te dizer que eu acho que eu comecei, como quase toda criança começa, vendo o Walt Disney. Por incrível que pareça, né? Você vai falar, não, mas é Disney. O bom e velho Mickey, Pato Donald e os longa-metragens da Disney, que já vem desde a década de 30, né? Branca de Neve, depois Dumbo, e aí por aí vai. Então você assiste muito, né? Muito desenho quando você é pequeno, você se inspira nisso. O próprio Walter Lantz, que era o criador do Pica-Pau, a dupla Hanna-Barbera, né? William Hanna e Joseph Barbera. Todos esses que eu estou falando são ilustradores que hoje, você olhando para trás, fala, nossa, mas sério, Flintstones, né? É meio antigo, mas eles quebraram com tudo, eles criaram uma nova forma né, de trazer a ilustração para a animação e uau, né? Então eles são gigantes. Paralelamente, os que não tinham até então feito filmes ou desenhos animados, na minha opinião, talvez o maior quadrinista de todos os tempos, na verdade é uma dupla, que é o Goscinny e o Uderzo, que criaram o Asterix. Asterix, na minha opinião, Asterix não tem nada que se compare com Asterix. O desenho é ao mesmo tempo extremamente detalhado, quando eles entram, por exemplo, fazem os palácios de Roma e os jardins e as florestas com primeiro, segundo, terceiro plano, né? Você faz o primeiro plano, o personagem, depois dentro da floresta o segundo, atrás no fundo tem outra coisa acontecendo. Como eles faziam as cores de uma forma que não cansasse, e obviamente a história do Asterix, as histórias do Asterix, combinadas com a ilustração, são. Eu acho que toda mãe, todo pai devia pegar a criança e falar: toma, lê isso aqui, Asterix. No Brasil, eu acho que me influenciou muito para querer seguir uma carreira, não tanto na parte ilustrativa, porque eu achava os desenhos talvez um pouco infantis, mesmo quando era pequeno, mas a importância dele é tão grande quanto o Maurício de Souza, Turma da Mônica. Eu não estou sendo, não é chavão, nem é lugar comum, não é clichê, é real. As pessoas sabem, elas se identificam. E com o tempo, muito da parte de um ilustrador, eu vou te falar, muito, tem também influência de artistas que não são os de quadrinhos, são artistas de tela mesmo. Então, se você pegar artistas, de novo, parece clichê, mas não são, precisa conhecer, artistas como Rembrandt, como Van Gogh, como Picasso, como Michelangelo. Se você tem esse leque de conhecimento, você pode caminhar a tua carreira e os seus gostos. Sabe do que eu estou falando? Então, e depois com o tempo, com o passar do tempo, você vai conhecendo outros ilustradores mais contemporâneos teus. Por exemplo, no final dos anos 80, você deve lembrar, tinha uns pôsteres de filme do Indiana Jones, do Star Wars, e era uma ilustração, nunca era uma foto, era uma ilustração que fazia umas montagens com o Darth Vader no fundo, o Luke Skywalker com a espada e as coisas acontecendo. Era um ilustrador chamado, ele está vivo, Drew Struzan, um americano chamado Drew Struzan. Esse cara, ele fazia tudo na mão, não tinha computador. Ele tinha que acertar, ele ficava, sei lá, semanas, meses para construir um pôster e depois colocar tipografia. É um gênio. Mas já estamos falando dos anos 80. Então, Drew Struzan é um dos caras que, de verdade, eu coloco no top 3 do mundo. E entre esses outros que eu falei previamente. E eu vou te falar que se buscar lá no fundo do baú, a gente vai encontrar outros tantos artistas. Por exemplo, quer ver um exemplo legal? Que é de tela, que é Fine Arts. O Roy Lichtenstein.
O Roy Lichtenstein, hoje uma tela dele é 50 milhões de dólares. Ele fazia na década de 60, 70. Aqueles rostos homem e mulher, a mulher chorando, com um monte de bolinhas que eram as retículas. Isso não deixa de ser uma ilustração. Ele pegou o mundo da ilustração, jogou no Fine Arts e virou virou uma marca, virou um ícone da ilustração. Então aqui são mundos até que estão até se colidindo e estão fazendo, faz muito sentido, sabe? É muito legal. Já nos anos 90, um pouco mais para frente, tinha uns caricaturistas maravilhosos, principalmente os franceses. Franceses como caricaturistas imbatíveis. Um chamado Mourchoise, um chamado Ricord, e o melhor de todos, o Jean Moulatier. Caricaturistas, esses caras me influenciaram demais. Tinha um austríaco acho, chamado Haderer. Você faz tudo na aquarela. Procura Haderer no Google, você vai acreditar a qualidade do desenho desse cara. É muito humor. A charge é muito engraçada. E o desenho é muito icônico. Então, e a qualidade do desenho é espetacular. No Brasil, eu diria que espetaculares ilustradores se formaram, espetaculares, que também souberam combinar muito bem a caricatura com a charge, com a ilustração. No Brasil, tem um cara espetacular que morava na Alemanha, inclusive, era o Cássio Loredano. Caricaturistas, os gêmeos, né? O Paulo e o Chico Caruso. Infelizmente, o Paulo nos deixou faz um pouco, acho que um mês atrás. Uma pena, porque eu gostava muito dele pessoalmente. Cara, e tudo isso independe do seu lado político, viu? Do seu espectro político. Eu estou falando da qualidade do trabalho da pessoa e isso para mim é muito importante. Que mais? Aqui no Brasil teve uma reviravolta extraordinária com o digital, com o Eduardo Batistão, desenhando para o estado de São Paulo, e o Dalcio Machado. Esses caras... Olha, eu estou deixando de fora alguns, e eu, por favor, me desculpem esses alguns, mas esses daqui viraram meio que, sabe, os ícones que as pessoas pensam. E sem deixar para trás o grafite. O grafite não deixa de ser uma ilustração. Eu falei para você que até as 3 da tarde a gente terminava essa pergunta, mas eu estou tentando abarcar bastante, né, o tema, porque é muito interessante. E quem está vendo pode ir atrás desses nomes para conhecer. E no mundo do grafite, o grafite, eu vou falar coisas óbvias, mas tem que conhecer. No Brasil, a gente tem nomes muito fortes espalhados pelo mundo, como os Gêmeos e o Cobra. E fora do Brasil, então, também tem um leque gigantesco de nomes, começando pelo, hoje em dia, o mais famoso de todos, que é o Banksy, na Inglaterra, mas você tem espalhado em vários países, assim, e digo, é muito legal, porque assim, você encontra caras na Polônia, você encontra na África do Sul, na Espanha, uau, tem cada talento nos Estados Unidos, Jameson, não importa, tem muita gente muito interessante no mundo do grafite, que não deixa de ser uma ilustração, e aí, né, já traduzida para as paredes. Então, eu vou te falar, você entra no Instagram, você morre de tanta gente boa. Tu mencionaste de duas expressões da arte do desenho. Uma delas é a charge, a outra os posters de filmes. Essas duas dimensões do design, da ilustração e da arte aplicada a expressar uma narrativa para a sociedade, elas começaram há muito tempo atrás. Eram os jornais os propulsores deste conteúdo num passado? E era o cinema que provocava esta expressão desenhada por ilustrações através dos posters que deram início a toda essa geração de grandes artistas, ilustradores e chargistas que tu comentaste? Veja bem, a caricatura ela remonta a séculos. As pessoas acham que é uma coisa recente, mas não é. É uma coisa meio que inerente do ser humano, né? Se você pegar um hieróglifo, ele, por mais que não tivesse a intenção de ser uma caricatura, ele não deixa de ser um reducionismo, né? Não deixa de ser a redução do
do rosto dos deuses, dos faraós e dos seus súditos. Todas as representações pictóricas, até de, sei lá, de cavernas. E com o passar dos séculos, essa brincadeira ela foi se aperfeiçoando. Logicamente, quando a imprensa nasce, isso é difundido de forma mais contundente, vem com uma força maior. E principalmente, como a imprensa ela nasce na Europa, são países como Alemanha e França que têm os seus maiores expoentes. Tá? Estamos falando de 1700, 1800. E eram pequenas notas em rodapés de jornal, algumas pequenas ilustrações. Até para. Sabe uma coisa que é interessante para você ver como é muito bonito? Que não é um jornal, mas não deixa de ser uma publicação, lógico, são as Bíblias ilustradas. Eles faziam as Bíblias ilustradas, eles faziam as Bíblias com os novos, né, as tipografias inventadas lá, Gutenberg, com a prensa e tudo mais. Só que aí vinham assistiu aquele filme, né, O Nome da Rosa, vinham os desenhistas que faziam as iluminuras e faziam os desenhos no entorno, ou as primeiras letras de cada capítulo, que eram desenhos extraordinários, e de vez em quando você tinha muitas representações de um momento, ou de uma guerra, ou de um rei, ou de uma corte, e os desenhos eram todos, né, quase que 2D, parados assim, olhando para uma divindade. Eles eram sempre distorcidos. Infelizmente, e aí eu te trago uma coisa que é pessoal, logicamente que não aconteceu comigo, mas eu não fico, né, jogando para os quatro ventos, mas, por exemplo, eu sou judeu. E os judeus, naquela época, eram muito mal vistos quando vinham essas ou bíblias, ou até livros, ou até manuscritos, em que representavam os judeus de uma forma absolutamente horrenda. Mas se você dá uma olhada no judeu, ele era sempre caricaturado. O nariz aduncado e enorme, com verrugas, dentes separados. Então a gente sabe que a caricatura está aí há muito tempo. Então ela tem o seu crescimento exponencializado com o jornal. E quando você entra com o pôster do filme, que é o filme muitas vezes é uma representação da sociedade, uma representação daquele momento em que a sociedade está vivendo, e muitas vezes é só uma ficção. O Indiana Jones ou Star Wars não passam de uma ficção. Dentro daquele filme sempre tem um teor de alguma coisa. Você pode ver a moda dos anos 30, 40 no Indiana Jones, como as pessoas falavam, como eles se comportavam, então você entende. Tem a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos ali no meio, o nazismo. Até mesmo no Star Wars tem uma coisa muito interessante que ninguém nunca reparou, quer dizer, não sei se nunca ninguém reparou, mas pode falar disso também? Pode abrir essas parênteses Claro. enormes? Tem uma passagem que, logo depois que isso eu estou falando do Star Wars A New Hope, ou edição 4, com Luke Skywalker jovem, o Obi-Wan Kenobi, que é feito pelo Alec Guinness, ele salva o Luke Skywalker de uma, sabe, de uma emboscada dos homens lá, dos homens de areia, né, do povo de areia, os Tusken, e aí ele é levado pro casebre ali, para a casinha do Obi-Wan. E aí o Obi-Wan fala assim, que o pai dele foi traído e tal, porque o Império começou uma cruzada contra os Jedi. Peraí, como é que o Obi-Wan em outra galáxia fala em cruzadas? Tipo, tá bom, fala inglês, precisava falar alguma língua. Mas como é que ele vem com a palavra crusade? Não faz sentido nenhum. Mas você consegue aí, meio que, sabe, vamos entender mais por que George Lucas fez isso. Também não sei, de repente ele foi um deslize. Mas é legal você perceber essas coisas porque é como era feito, por exemplo, na década de 70, na década de 80 e tal. E eu acho que esses posters, na minha opinião, esses posters são uma das maiores expressões de arte. Eu vou até falar mais um artista espetacular que trabalha bastante com isso, muito com super-herói, feito tudo em aquarela, que é um espetáculo. O nome dele é Alex Ross. Vale a pena ver o trabalho desse cara. É aquele cara que o artista olha e fala: filho da.
Queria ser que nem esse cara. Quando eu crescer, eu vou ser que nem ele. Uma referência. Uma referência, lógico. É isso, eu acho que é isso. Como é que tu te inspira para criar as ilustrações e abordar temas como a política e a sociedade? Só para contextualizar, tu tens um trabalho incrível com a revista Oeste e tem uma publicação semanal. No entanto, as charges, elas são diárias, me parece, não é? Ai, boa pergunta, viu, Maurício? Sim, eu trabalho com a Oeste hoje em dia. Eu sou muito grato a eles por isso. E eu também faço um trabalho para um outro portal chamado Fé e Trabalho. Mas a Oeste é meu, digamos, carro-chefe, vamos colocar dessa forma, e todo mundo sabe. É, para começar, o Brasil realmente é o país da piada pronta. Não tem como não. Cara, o Brasil ele foi feito para se autocagar. Muito bom. Sabe, ele é avacalhado por natureza. O Ordem e Progresso deveria ter assim, desordem e avacalhado. Com todo respeito à bandeira, que eu acho que a nossa bandeira brasileira é uma das mais bonitas do Eu mundo, acho linda também. eu acho linda, maravilhosa, a ideia é maravilhosa. O nosso hino, para mim, é o mais bonito do mundo. Eu não sou super patriota, não sou ufanista, mas eu acho nossa bandeira, o nosso hino e a nossa língua, o nosso idioma maravilhosos. Isso eu acho sensacional. Tirando isso, eu acho que o Brasil é bem avacalhado. Agora, a Oeste, sim, para eles é semanal, às vezes quando tem uma. Sabe quando tem um, um- uma urgência, uma coisa assim que acabou de aparecer, um plantão rápido, aí eu tenho que, por exemplo, que nem o PL agora, 2630, precisa fazer rápido porque precisa entregar alguma coisa que vai sair, algum escândalo, tipo os vídeos de 8 de janeiro, né, que claramente demonstram uma falcatrua gigantesca do governo. Então, o Brasil é o país da piada pronta. Então, na verdade, eu não preciso de muita inspiração. E eu te falo, quanto mais a gente faz, mais a cabeça fica treinada. Então, tem vezes que eu não tô com nada para fazer. Não é que eu não tenho nada para fazer, mas às vezes eu estou no momento livre. Ou às vezes eu estou no trânsito, no banco do passageiro. Ou às vezes, cara, eu pego o iPad e começo a fazer. E o iPad, né, começa a desenhar, esquematizar. Quando eu vejo, a charge está pronta. E aí, por mais que a Oeste seja uma vez por semana, eu publico algumas coisas pessoais minhas sem o logotipo da Oeste, pode reparar. Às vezes tem da Fé e Trabalho e às vezes não tem nenhum. Ou às vezes tem até do ranking dos políticos que eles me pedem também e a gente faz uma parceria. Mas o Brasil, ele é um prato cheio. Não é possível. Se a gente começa a falar de política agora, meu Deus do céu, não é possível que o cara saia da prisão e vira presidente. Não é normal isso, não é normal que a gente tenha tanto enguiço. Não é normal que um país com mais de 200 milhões de habitantes está entre as 15 maiores economias do mundo. Um país em que se você plantar uma semente no concreto, vai nascer uma árvore. Não tem terremoto, não tem maremoto, é, tem a maior floresta tropical, o maior sistema pluvial do mundo. Não é possível que a gente não consiga chegar no topo, entre os 5 países mais desenvolvidos do mundo. Não é possível que a gente tenha metade da população sem saneamento. Não é possível. A gente só vê então que o quê? Que quanto mais as pessoas elas ficam atreladas e baixam suas cabeças para político, e fala assim, não, tem um Salvador vai chegar no Brasil com uma ideologia linda, maravilhosa, que nunca funcionou. De repente, o Brasil vai funcionar. Ai, cansa. Então, cansa. Então, o que eu queria dizer é, a Oeste me dá muita liberdade, né, isso é muito legal. Então, a Oeste me dá muita liberdade, mas quando eu faço umas coisas mais ácidas, mais assim, sabe, problemáticas, eu não coloco o logo de ninguém. A Eu preciso Oeste da aprovação. pauta, a Oeste pauta aquilo que eles Pauta. esperam ou tu te inspira e propõe? Os dois, os dois. Quando é uma coisa de comum acordo, que é sabido que, por exemplo, a PL, né, de agora, né,
A pele, inclusive eu postei agora, depois você dá uma olhadinha aí da pele que eu fiz, ficou bem interessante, foi uma coisa mais gráfica, mas eu achei que ficou bem legal. Um exemplo clássico de coisa feita assim em cima da hora, de urgência. É esse PL 2630, que é da censura, eles chamam de PL de fake news, ou seja, todo cara de direita, tudo que ele fala é fake news, e todo da esquerda é chuchu beleza. Então, é tudo lindo. Então, eu fiz uma postagem umas 3 semanas atrás sobre o PL, que é uma coisa mais gráfica, né? Escrevi fake news e o A do fake news é a estrela comunista. E o PL, olha que legal, o PL, o P é a foice e o L é o martelo. Cara, isso a mente, porque a minha mente ela ficou muito treinada de fazer tanto, então eu já olhei para ver como é que eu vou fazer esse PL. Nossa, vou juntar os dois, pá! E aí saiu. Muito Então, bem. e vem rápido. Então, esse eu fiz para mim, por exemplo, eu não fiz para o Oeste. Já que tu comentaste dessa charge de 3 semanas atrás, eu lembro que logo em seguida, no final de abril, teve uma que tu ilustraste uma montanha esculpida dos Estados Unidos, icônica lá, com 4 personagens históricos da política americana e colocou 4 personagens brasileiros, ilustrando a antítese do que está nos Estados Unidos. Como é que foi essa tua inspiração para esta charge especificamente? Eu vou te falar, não tinha, assim, a pergunta é ótima. Não tinha, não é que não tinha material, o Brasil tem material o tempo inteiro, mas o principal material da semana, como está sendo o PL, né, o projeto de lei da censura, porque é uma censura mesmo, que vou abrir um parênteses, porque, olha só, para que você vai criar um projeto de lei chamado fake news, para combater fake news, dentro da internet? Se a internet, teoricamente, é um espaço livre, aberto, em que ele não deveria ser policiado, a não ser que você tenha algum problema de racismo, discriminação, violência, né, qualquer tipo de coisa que venha a ferir o outro, Que já aí está você previsto em lei? que está previsto em lei, você aciona os órgãos e eles vão atrás para investigar e para tomar as medidas necessárias. A partir do momento que você tem um órgão que está já antevendo ou está julgando antecipadamente, o próprio projeto ele é uma fake news. O próprio projeto é falso, como um falso moralismo, como uma falsa polícia, que não precisa. Bom, vamos voltar para o Monte Rushmore, que é o seguinte, você me colocou, né? Como foi a inspiração? Eu acho, assim, eu estava pensando o que eu vou colocar, uma coisa que você esteja completamente fora do espectro, do leque da semana, ou que vem para a semana que vem, né? E que seja muito icônico, todo mundo conhece, e que dê um bom retorno. E eu vou te falar, foi muito engraçado, porque assim, esse Monte Rushmore tem, né, o Washington, acho que é o Jefferson, Washington, Jefferson, o Roosevelt e o Lincoln. E ele é muito icônico. E aí eu fiz, né, os nossos aqui no Brasil, e aí eu escrevi nos Estados Unidos assim, nos Estados Unidos tem o Monte Rushmore. No Brasil nós temos Monte, cara, Pontinhos. É, eu eu vou comecei te a rir falar, depois que eu vi a charge que a gente exato, é o Zeitgeist, né? Vai por osmose. exato, é total zeitgeist. Eu sabia que ia ter repercussão. Mas, por exemplo, uma postagem minha normal, eu tô agora com 90 mil seguidores. Organicamente conquistados em pouquíssimos meses, em 4 meses. Porque é uma coisa que eu tô sob o guarda-chuva do Oeste, que tem muito seguidor, e as pessoas adoram charge. Adoram. As pessoas se relacionam com a charge. Elas entendem a charge, não precisa de muita coisa para entender. É muito rápido e ela tem muito humor. Não estou falando só da minha, estou falando em geral. E como eu sou um dos pouquíssimos que é de direita, tem um vácuo no mercado brasileiro enorme
pedindo, as pessoas estão pedindo por esse tipo de material. E eu concordo com elas, porque a maioria dos chargistas e cartunistas, eles são de esquerda. E hoje, nos últimos 5 meses, desse circo que se instaurou aqui no Brasil, essa maluquice toda, eles estão muito quietinhos. Eles fazem chargezinhas assim, agora sem quase nenhum teor, porque eles têm que, de certa forma, ser lenientes com a situação, porque é onde eles votaram, é quem eles defenderam. Só que não dá mais para defender. Em 3 meses já não dava para defender, em uma semana já não dava para defender. Então, a galera que é de direita, que é de centro-direita, que não é fascista, nós não somos fascistas, não somos, nem nunca vamos ser, tá sedenta por um material de humor que não cai nessa esparrela ridícula da esquerda de falar sempre a mesma coisa, de chamar a gente de fascista e de cuspir um monte. Então, quando eu coloquei, eu falei assim, olha, eu quero ver o que vai dar. Normalmente, eu tô assim, com 90 mil seguidores, normalmente eu tenho entre 15 a 20 mil curtidas e uns, sei lá, 400, 500 comentários. É difícil de acompanhar, faço tudo sozinho, que nem você faz tudo sozinho. E ali, ficar ali, meu, no jantar, e as crianças, eu tenho gêmeos, né? Eu tenho um casal de gêmeos de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, e fico ali, né? Me ajuda, preciso dar comida para as crianças, você não sei o que, isso aqui, eu tenho que responder, e é legal, eu gosto dessas respostas, eu gosto de ler o que as pessoas escrevem, eu agradeço o que elas escrevem. Só que esse post teve menos curtidas, mas eu olhei antes de começar o podcast, estava com 1.500 comentários. 1.500. E a maioria das. Eu nem vou falar aqui, eu espero que as pessoas entrem para dar risada. Mas tem assim, monte. Tem um Monte Rushmore nos Estados Unidos. No Brasil é um monte. Aí tá, monte de vagabundo. E tem assim, tem uns que assim, colocaram assim, em inglês, Monte Shitmore, sabe? Rouba monte. Monte, Monte, como fala, Shitmore foi um dos melhores. É, Rush Bosta, eu ia falar Rush Bosta, mas já falei. Olha, eu vou te falar, é demais, é demais. Muito Olha, eu bom. vou te falar, eu me divirto muito, cara. De Leandro, novo, não teve nenhum paralelo com a realidade, quer dizer, com nenhum acontecimento atual. Foi muito mais uma coisa meio atemporal, né? é contexto social. As tuas ilustrações, elas possuem um olhar crítico voltado principalmente aos políticos. Quais foram as situações políticas mais marcantes que você retratou em suas obras e por que tu elege estas como as mais expressivas? Ô, Maurício, sabe que eu vou te falar uma coisa? Eu eu tenho um personagem que antecede o Schmock. O Schmock, ele é antecedido por um outro personagem que eu amo de paixão, que ele chama Gadu Ananauê. Gadu Ananauê. Ele é um cara de esquerda que antes disso ele chamava O Hipócrita. Ele nasceu mais ou menos em 2016, perto do impeachment da Dilma. E aí só que ele era muito focado para combater os detratores de Israel. Então, quando aconteceu uma explosão quando Israel se defendia depois de um ataque terrorista, toda a esquerda fica louca, fala, olha, eles estão é desproporcional a reação, não sei o que, não sei o que lá, tal. Isso dá um outro podcast inteiro só para falar de Israel. Mas e eu colocava esse personagem, Gadu, ele o hipócrita, que era assim, olha, morreram sei lá quantos palestinos num ataque. Ah, vamos estourar. Não, mas morreram tantos israelenses também, judeus, né? Ah, isso não me importa, imagina. Tudo que, quer dizer, era sempre o pequeno Satã Israel, junto com o grande Satã Estados Unidos. Então vamos, né, meter pau. E o Gadu é um cara com cabelo encaracolado, que não corta o cabelo, com uma barba para fazer, óculos de leitura porque ele é super intelectual, ele usa a camiseta do Che Guevara, a malinha, né, a bolsinha tiracolo,
feita de pano, com o loginho da USP ali, da Fefelete, ou da Geografia, da História. É engraçado que essa galera estuda tudo isso e, pelo visto, não aprende nada, né? Eles estudam para passar aquilo que eles aprenderam e parece que nunca fica girando sempre no mesmo, sabe, um disco quebrado, assim, uma agulha no disco quebrado. E aí, das tirinhas que eu tinha retratado, e eu lancei o Gadu em 2016, e eu tive automaticamente uma repercussão muito grande, de novo, porque tinha esse vácuo. E bateu tipo 60 mil seguidores em poucos meses para o Facebook, que na época era muita coisa. Hoje já não é mais, né? Mas na época era muita coisa. E estacionou mais ou menos depois que ela sofreu o impeachment, lógico, porque as pessoas eram o que elas queriam mesmo, era ver o impeachment acontecer. Um dos, uh, um dos, uh, um dos momentos que eu retratei que eu gostei muito foi quando ela é retirada do poder, né, de forma legal. O impeachment acontece de forma legal, não é golpe, apesar da retórica, né, esquerdista, não é golpe. E aí você tem eu fiz o desenho do Gadu dentro de sabe, no fundo de um poço. Ele está no fundo de um poço, abraçado, assim, a estrela do PT no chão, assim, sabe? Tipo, chorando. Aquela coisa meio assim, tal. Nem é tão engraçado, mas ela tem um peso. Então o Gadu foi um dos momentos que eu retratei melhor. Só que aí passaram-se os 4 anos bolsonaristas e, obviamente, é, o Gadu ele perde a força, porque eu não vou dar, não é que eu não vou dar porque eu não quero, porque primeiro não tinha tempo, mas também não vou dar munição para o esquerdista ficar me enchendo o saco depois. Então o Gadu ficou meio que estacionado. E quando começa a campanha eleitoral, que o, o atual presidente ele sai da prisão, algum tempo depois, quando começa a campanha, o pessoal do Oeste me chamou. E aí foi um momento muito interessante, porque eu comecei a retratar o quê? É a entrada de um ex-presidiário numa corrida eleitoral com chances de ganhar. E um dos momentos que é quando ele ganha. Aí ganha, bom, vamos colocar ganha num eufemismo com 400 aspas, tá bom? Para não falar outras palavras e ser depois censurado ou cancelado. Mas é isso. Esses são alguns dos momentos que marcaram bastante assim a trajetória. Só que eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia, por exemplo, o 8 de janeiro, quando eles vazaram as imagens, foi uma bomba. Foi uma bomba. Passível de impeachment. É passível de impeachment. Então, quer dizer, é incrível, né? Imagina a gente ter mais um impeachment no nosso histórico. País dos impeachments. Sim. É isso, eu acho que tem muita coisa que acontece e a gente ainda tem muita coisa para ver, né, Maurício? Muita coisa. Em suas ilustrações, você tem uma oportunidade de trabalhar com uma gama de personagens e situações. Há algum tema ou figura política que você considera particularmente desafiador ou gratificante de ilustrar? Olha, a bem da verdade, assim, até te adianto, em breve vai sair um e-book meu e um curso só sobre como aprender a desenhar caricaturas. E depois um de charges. Depois os cursos, né, em vídeo. Então, eu mais que eu acredito bastante no meu trabalho. Então, é difícil, isso aí sem nenhuma modéstia, ou sem nenhum tipo de. Nem modéstia e nem arrogância, é difícil ter algum tipo de personagem que eu não consiga fazer. Porque tem uma técnica que eu mesmo desenvolvi, eu aprendi muita coisa no passado, mas tem uma técnica que eu mesmo desenvolvi minha. E depois também muitos anos fazendo caricatura ao vivo, em feira, evento, festa, usando o pincel no nanquim direto, sabe? Desenhar com nanquim numa folha em branco na hora, bem diferente dos outros cartunistas que eu tenho, que são meus colegas. Então, por muito tempo, eu desenvolvi umas técnicas bacanas de fazer caricatura. Então, tem algumas pessoas que são mais desafiadoras. Normalmente mulheres, elas têm os traços mais delicados. E elas têm uns traços
se você deturpar o traço, né, distorcer demais o traço, ela pode ficar reconhecível, mas talvez ela fique. Ela fica, não fique tão legal. Não estou falando bonita, porque a caricatura não tem objetivo nenhum de ser bonito. Até eu sigo a frase de um cara que pouca gente conhece, que significa que é assim: caricatura é a arte de revelar o que se quer esconder, o que se tenta esconder. Olha que legal. Caricatura é a arte de revelar o que se tenta esconder. Eu acho que desenhar as mulheres, às vezes, pode cair num. Ficar um pouco mais grotesco, um pouco mais. Mas, de verdade, não tem nenhum problema. Quanto aos homens, eu vou te falar que, no cenário atual, praticamente todos eles são filé mignon. Todos, todos, todos. O presidente atual é um absurdo de fácil de fazer e de engraçado. Absurdo. E eu vou te falar por quê, até coloco os traços. O nariz dele ele é curto e alto. Ele tem a barba rala, a cabeça pequena, as orelhas muito grandes, um olhar sempre cansado, mas o mais legal é o papo dele. Papinho de peru enrugado. Meu Deus, como é bacana fazer. E tem outro cara que também, por exemplo, um que não tem muita graça. Não tem graça. Dá para fazer, mas não tem graça. O Haddad. O Haddad não tem graça fazer. Ele é um narigão, tal. Ele é meio água de salsicha, sabe? É uma água que não tem gosto. E quando você toma, é ruim. Você entende o que eu Muito. quero dizer? Então, não, ele como político mesmo, é uma água de salsicha. Não tem gosto nenhum, não faz diferença nenhuma. E quando faz alguma coisa, faz errado. Não serve nem para beber e nem para temperar. Agora, o cara que é, assim, prato cheio mesmo, é o ministro Flávio Dino. Flávio Dino, até o Pavinato da Jovem Pan chamou ele de Jaba em cadeia nacional, cara. É uma coisa louca, né, meu? O cara teve coragem. Eu tô falando, só tô repetindo o que ele falou, né? Mas, meu, cara, tem muita gente boa. E das mulheres, vou te falar, Marina Silva, né? Hipócrita do jeito que ela é. Marina Silva, aquela Jandira Fegali. Nossa, como é fácil desenhar. É, tem uma galera aí. Só que o negócio é o seguinte: tem que ser famoso. A mulherada tem que ser famosa para ficar legal. Porque também não adianta fazer uma deputada, sabe-se lá de onde, e acabou, né? Me chamou a atenção uma citação que tu tens no teu perfil do Instagram. Progressismo é regresso. Poderia explicar essa visão e como ela reflete em seu trabalho nas charges? Por que tem no meu perfil o lema ali que eu escrevi, né? O progressismo é regresso. Porque eu acho que o progressismo é mais ou menos que nem o Michael Jackson quando se deu o título de rei do pop. Ele deu para ele rei do pop. Os esquerdistas pegaram a palavra progressismo, e deram para eles mesmos. E falaram: nós somos o progresso. Vocês, conservadores, são o regresso. Vocês são reacionários e ficaram parados no tempo. Só que o que acontece? Eu acho que você concorda comigo. Eles nunca trouxeram progresso. Diferentemente do mais ou menos do Michael Jackson, que poderia talvez ser rei, os progressistas, entre aspas, nunca trouxeram progresso real. Todo e qualquer lugar em que a esquerda foi determinante, que a esquerda colocou o pezinho dela e fincou uma bandeira, voltou no tempo. Regressou, não, regrediu. Regrediu. Ou seja, então todo o progressista, o cara que se diz a favor do progresso, ele está sempre baseado em livros, textos e políticas ultrapassadas. Lá, Marx, Engels, políticos como Mao Tse-tung, Pol Pot, Stalin,
Fidel Castro, Hugo Chávez. Então, e você pode ver que todos esses países, tirando a China, que adotou um capitalismo dentro de um comunismo, mas tirando esses outros países, todos estão absolutamente devastados. E ainda volto para a China para falar, eles estão com dinheiro, mas não quer dizer que eles tenham liberdade, que eles tenham uma evolução cívica, que eles tenham algum tipo de liberdade de expressão, ou possibilidade de inclusive, sair do meio deles e sem que eles sejam vigiados. Você falar mal do governo, você perde pontinho, você não consegue comprar uma passagem. Então, quer dizer, todo lugar em que a esquerda se colocou de uma maneira bem predominante, praticamente todos os países foram para trás. Então, quando o cara fala que ele é progressista, de progresso não tem nada, Maurício. De progresso não tem nada. Fica atrelado a sabe uma coisa? Fica atrelado ao passado. Mas sabe uma coisa? Eu acho até interessante. Que toda vez que você fala, mas todos os lugares em que a esquerda pisou, que o socialismo pisou, deram errado. Aí vai lá o defensor, vai lá o esquerdista e fala, mas é lógico, interpretaram Marx da forma errada, ele foi mal interpretado. Aí você vira para ele e fala assim, é você que vai fazer direito agora, então? Tipo, você que está conversando comigo, debatendo comigo, é você que sabe. Todos os teóricos que passaram, todos os políticos que passaram, eles não sabiam de nada. Mas você que está aqui no debate comigo, aqui no Brasil, você, olha, vai interpretar Marx como ninguém. Ou o político de agora como ninguém. Ou principalmente um que já passou por aqui, já fez o que fez, e agora vai fazer diferente, muito melhor. Vamos ser um pouquinho honesto, né? Vamos abrir a cabeça, vamos ser um pouquinho honesto com a gente mesmo. O cara que fala isso, ele precisava ser um pouquinho mais honesto, não comigo, que estou debatendo com ele. Ele tinha que olhar no espelho e falar, realmente, cara, nada do que eles fizeram deu certo. Nada onde eles puseram a mão foi para frente. Sempre teve uma fila para comprar pão. Sempre o dinheiro desvalorizou. Tudo em prol de uma ideologia. Uma ideologia, um proletário, um Estado inchado, uma grande massa. Cara, eles não param para pensar. Aí a gente vai entrar em outras, né, questões bem interessantes que eu acho, na verdade, que são em questões filosóficas mesmo. Que eles falam assim, não, porque o coletivo é mais importante que o individual. E aí eu falo, não, de jeito nenhum. Porque se o individual estiver ruim, se não tiver comida em casa, se não tiver dinheiro, cara, você não consegue ajudar teu coletivo. Imagina metade passando mal, ou mais da metade não tendo dinheiro. Como é que o coletivo vai funcionar? O coletivo é super importante, mas o individual tem que estar funcionando. Então, se eles pensam isso, se tem na cabeça deles que a esquerda, essa ideologia, eles vivem de ideologia e ela é sempre ultrapassada. Sempre o teórico que vem depois, ele bebe na água do anterior e essa água está suja. Por isso. Foi Eu uma vejo, resposta um pouco complexa, é, mas eu vejo que tu é um dos raríssimos artistas, designer, que transita numa linha oposta ao socialismo, né? Isso é uma luta de conceitos. E aí vem minha pergunta: como você lida com a crítica, tanto em relação ao seu trabalho artístico, quanto às suas posições políticas? Maurício, isso aí é uma pergunta muito interessante, cara, muito interessante. Olha, lidar com crítica não é fácil. Quando eu era moleque, eu não podia ouvir um A contra o meu trabalho que eu já explodia, espumava. Como assim você não gostou do meu trabalho? Como assim você não entendeu a minha ideia? Ou até quando era menor mesmo. Bom, o tempo foi passando, o tempo foi passando, e a gente vai evoluindo. Alguns sim, alguns não. A gente sabe que tem muitos que não. Eu nunca fui de esquerda. Estudei no colégio de esquerda aqui em São Paulo. Talvez o colégio mais esquerdista do Brasil, colégio Equipe, que não tenho do que reclamar, um excelente colégio. Me deu muita preparação,
mas ao mesmo tempo era um colégio muito politizado, com uma ideologia por trás. Mas eu nunca cedi a essa ideologia e fiz grandes amigos até hoje. Ótimo. O que acontece? A crítica ao trabalho, ela faz parte. Cara, se você vai num restaurante e a comida não está boa, você vai fazer uma crítica à comida. O chefe tem que estar preparado. Você, como designer, ou como fabricante de sapatos, se o sapato não ficou bonito, ou não ficou confortável, ou se o seu design não foi bem acolhido, não foi bem aceito pelo teu cliente, você tem que baixar a cabeça e falar, olha, o meu ego não pode falar mais alto do que o meu trabalho. Eu tenho um cliente, eu tenho que agradar esse cliente. No caso da Charge, ela não tem o cliente. Então a arte, quando ela é feita, e principalmente na Charge, o que importa, a maioria das vezes, é a ideia. Se você consegue conjugar muito bem a arte da ideia com a arte executada, a estética, o desenho, aí você juntou o melhor dos dois mundos, você fez uma charge bacana. Quando você tem um desenho meio mal feito, mas a ideia é genial, a charge já se configurou, tá ótimo. Se você tem um desenho maravilhoso, com uma ideia ruim, a charge perde força. Essa é a importância da charge, é a mensagem. Então toda vez que eu estou fazendo uma charge, eu penso em como é que eu vou dar o punchline, o punch final, que é a brincadeira. E como ela é só um quadrinho, não tem vários, o texto ou a imagem, ele tem que se decidir, ele tem que resolver a parada. Quando eu faço, quando eu faço pro Oeste, eu tenho, de certa forma, um cliente que tem que agradar, mas eles me dão muita liberdade. Quando eu faço por conta própria, eu solto aquilo que me vem na cabeça. E a estética, eu me preocupo com ela porque eu vejo que os meus apoiadores e seguidores, eles adoram o desenho. Mesmo que não seja o meu top do desenho, porque eu quero fazer uma coisa rápida. Só que eu tenho feito coisas que eu particularmente gosto muito. Você pode dar uma olhada numa charge de umas semanas atrás, que é a do Chico Buarque, tocando em 1978 e em Afasta de 1900... mim esse cálice. Isso, é 1978 e a outra de 2023. Um é ele com bigodinho, com costeletas e mullets, com cacharel e calça boca de sino, cantando Pai, afasta de mim esse cálice. Na seguinte, é ele já velho, com as rugas, com uma echarpe meio à la francês, assim, né, morando em Paris, no banquinho também com a perna cruzada, falando assim, Lula, aproxima do Brasil este cálice de se calar. Cara, a ideia, na minha opinião, na boa, a ideia até brotou de um cara fora, um seguidor, ele falou essa frase e eu trouxe para mim, só que eu botei na estética, eu tinha feito 2 desenhos e eu não gostei, eu refiz os desenhos para agradar a galera. E aí eu fiz do jeito que eu realmente acho que tinha que fazer. Aquela coisa intimista, dá para ouvir a voz dele cantando, aquela voz de taquara rachada, uma voz bem ruinzinha, tal. Mas foi feito. E foi feito da forma que eu queria. E vieram críticas. Ai, como é que fala? Tem um cara que escreveu, esse artista, essa charge de boboca, essa charge idiota, ridícula do Chico, como se ele fosse amigo do cara, né? Essa charge ridícula do Chico, que blá 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 blá. Eu já vi muitos assim do tipo, é um gado bolsonarista. Eu não sou bolsonarista. Eu defendo o Bolsonaro porque o viés dele político que eu queria para o Brasil é aquilo que eu acredito. Mas se um dia ele não tiver, ele não está agora, eu vou procurar sempre, né, procurar políticos que eu possa votar que tenham o mesmo tipo de pensamento. Mas não, automaticamente é gado bolsonarista, fascista, branco, hétero, nazi, fascista, genocida. Cara, vem tudo numa frase só. Cara, eu só fiz um desenho. Só fiz um desenho. Como é que eu lido com isso? Cara, tira o ego da equação. Se você não tirar o ego da equação, você vai sofrer, vai ter úlcera, vai vomitar, porque vem coisa feia. Vem coisa feia. E eu procuro, às vezes, quando eu vejo que tem uma possibilidade de troca de ideia, eu devolvo, eu dou a devolutiva, na mesma altura. O cara falou, não, mas eu acho que eu não concordo, que tal, porque eu acho que na época do presidente fez isso, ou agora está fazendo ao contrário, e aí dá para conversar.
mas que vem coisa, vem chumbo grosso, meu, vê assim, artistinha de merda, não sabe desenhar. Ah, teve colega meu da equipe, cara que é músico, meu, soltou uma babaquice atrás da outra, falou, meu, você nunca foi artista, e só deu pra ver agora com o passar do tempo que você não passa de um bosta, de um merdinha, nunca foi artista nem nunca vai ser. Por quê? Porque para ele não interessa o que eu estou fazendo, se é verdade ou não. Só vai contra aquilo que ele acredita, mesmo que aquilo que ele acredite esteja completamente errado, estiver assim, né, escancarado na frente dele, ele não vai ver. Leandro, uma curiosidade: como surgiu o seu nome artístico, Schmock, como tu assinas nas charges que são publicadas na Oeste? Ah, legal, legal. Olha, vamos lá. Como eu falei no começo do podcast, eu sou judeu e de família tradicional judaica já de muito tempo, vindo da Polônia, judeus Ashkenazim ou Ashkenazitas, que vem de uma Europa Oriental, né, bem fria, bem longe, bem castigada, né, bem avacalhada para nós judeus. É, e minha família sempre seguiu o judaísmo. Eu sigo o judaísmo, não muito de perto, não é que não muito de perto, é muito de perto, mas eu não sou tão observador ou observante quanto a minha esposa, a Ana. E a gente está passando bastante, está tentando já, apesar de pequenininhos, a gente passa para os nossos filhos, os gêmeos, a Siena e o Davi, a gente começa a passar alguns valores judaicos, como por exemplo colocar uma moedinha no cofrinho toda sexta-feira, que é para fazer a tzedakah, e por aí vai. Então, o judaísmo, se você deixa o judaísmo, ele permeia a tua vida em praticamente tudo que você faz. Se você come comida kasher ou não, se você faz shabat ou não, se você casa com uma judia ou não, no caso, uma mulher com um judeu ou não, se você faz as festas, se você conhece gente da comunidade, se você transita por festas e apartamentos, amigos, você faz a sua vida dentro do judaísmo e é muito bacana. Eu, como artista, chargista, não estou muito no meio judaico mais tradicional, que é sempre o advogado, o engenheiro, o médico, mas muitos artistas são judeus, principalmente fora do Brasil, mas muitos. Existe um panteão de artistas judeus nos Estados Unidos que não dá para contar. De artistas fonográficos, de filmes cinematográficos e nas artes gráficas também. Né? Pintores, desenhistas, caricaturistas, escritores, nossa, o que tem não. E a maioria também é Ashkenazi. A grande maioria é Ashkenazi. Né? Então, existe uma língua, um idioma, um dialeto, meio que quase moribundo aí, chamado Yiddish, que é uma mistura de hebraico com alemão. Então, imagina a língua alemã, que já não é muito fácil, com a grafia hebraica, com mais palavras de hebraico no meio deste bololô todo. Este é o Yiddish. E aí eles vieram com uma das palavras que foi criada é Shmok. É uma palavra em Yiddish. Eu recomendo todo mundo buscar no Wikipedia ou em qualquer lugar no Google para ver o que significa. Mas eu já adianto que é assim. Shmok é o prepúcio do menino judeu que é cortado na circuncisão no 8º dia do nascimento. Ou seja, sabe aquela pelezinha que está ali no... Então, vai lá, corta fora e joga fora. Aquilo é o Shmok. Ou seja, não serve para nada e ninguém dá valor nenhum. E E é aí, no 8º dia de nascimento que é no feito a 8º dia de nascimento que circuncisão é das feito. crianças judaicas, dos meninos judaicos. Isso, dos meninos judeus, exato. No caso, se ele não tiver força suficiente, é prematuro, você espera ele estar com boas condições de saúde. Mas, invariavelmente, é no 8º dia. E eu passei por isso, meu pai passou por isso, meu irmão passou por isso, meu filho passou por isso. E aí, a gente estava tentando procurar um pseudônimo aqui para mim, para eu poder fazer, para eu poder desenhar para o Oeste, sem que tivesse muita perseguição ou
muita exceção de saco, cancelamento e tal, com o meu nome, porque não é um nome, Spectre é um nome nada comum. Mas, né, e aí a minha maravilhosa esposa falou, põe Schmock. E aí eu falei, achei demais. A Porque ideia é não muito tem. boa. É muito boa, porque não tem um Potts, que é outro sinônimo, ou um puto nesse mundo que é um cartunista com esse nome. Eu falei, meu, isso aqui é grande. Aí foi engraçado. Porque as pessoas, inclusive você, sem saber, lógico, chega e fala, oi, Schmock, tudo bem? E que Schmock, outra palavra, outro sinônimo na gíria judaica, é um completo imbecil, um completo idiota. Então eu já disse, oi, seu idiota, tudo bem? Como é que você tá? Ele ficou. Ela tá me Me deu a chamando de impressão num idiota ou primeiro de momento. prepúcio? Me deu a impressão num primeiro momento que era um apelido. Schmock. Mas dá a impressão de que é mesmo. A- o- o- Algumas línguas são magníficas para se xingar. Yiddish é uma delas. Yiddish, húngaro, alemão, sei lá. Húngaro é incrível, mas Eventualmente eu Yiddish. uso schlepper. Então, Schlepper é o cara que é um maltrapilho, que é o cara que se arrasta, que não troca de roupa, que anda de moletom Para o os dia gaúchos é o inteiro. chinelão. O chinelão, você tinha me falado, chinelão. Então Muito bom. todo os xingamentos em Yiddish, eles são muito engraçados, que eles significam um monte de coisa. Então você tem, e começam com esse SH do Schmock. Então você tem o Schmock, você tem o Schlepper, o Schlemazel, Schmegege, Schmenegetz, Schwonze, Schwitzer, e por aí vai. São um monte de xingamentos, e cada um significa uma coisa, mas é engraçado, porque por exemplo, é uma língua que o judeu gosta muito de tirar sarro de si mesmo. Adora. É muito fácil, a gente gosta disso. Então daí que veio esse apelido. Muito bom. Digamos, é o Yiddish com a minha esposa dando este apelido. Vai ficar gravado. E Muito era um bem. pseudônimo, mas agora as pessoas já sabem quem sou eu, mas eu não vejo um problema. E eu até acho muito carinhoso que me chamem de. Muito bom. Excelente. Bem, Leandro, chegou o momento do pinga-fogo. São 3 perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas: quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Primeira, eu gostaria de saber. Segunda, eu ainda não sei. Terceira, se você puder me dizer, eu vou ficar muito feliz. Agora, aquilo que eu acredito que sejam realmente as 3 virtudes de um empreendedor de sucesso são fazer, fazer. Você não pode ficar parado. Fazer. Você não veio para o mundo para não fazer nada. Obviamente que tem os que não querem fazer, os schleppers que não querem fazer nada. Mas você tem que acordar de manhã, ou de tarde, ou a hora que for, e você tem que se propor a fazer alguma coisa e trazer algum resultado para você, para a sociedade, para a comunidade onde você está, para a sociedade. Então você tem que criar, você tem que desenvolver, você tem que fazer. É um lema que inclusive eu tenho com minha esposa que trabalha aqui comigo, é fazer, fazer, fazer. Não pode ficar parado. Porque é muito legal. Um dos sentidos da vida é viver. E você não pode ficar parado, deixar o barco passar, né? Deixar o bonde passar. Isso é muito legal. A segunda virtude de um empreendedor de sucesso, eu acredito que é foco. Foco. O fazer é diferente do foco, porque o foco você vai estabelecer qual é o caminho que vai te levar para você efetivamente fazer aquilo que você propõe. Então foca. Às vezes você quer abraçar o mundo. Eu tenho muito disso. Eu quero desenhar, eu quero grafitar, quero pintar, fazer a colagem, fazer o podcast, fazer e aparecer. Às vezes não dá. O dia só tem 24 horas, a semana só tem 7 dias. Tem filho para cuidar, tem que dormir, tem que comer, tem que ir no banheiro. Foco. E quando você foca e faz, as pessoas se identificam com o seu trabalho. A pessoa olha e fala assim, eu vou te falar uma coisa, eu vi isso recentemente com o Schmock no Oeste. As pessoas te dão devolutivas, elas voltam para você e falam, cara, o teu trabalho, ele é muito bem pensado, ele é muito direcionado, você faz bem feito aquilo que você faz. Eu falei, lógico, porque eu gosto do que eu estou fazendo e eu estou numa sequência focada.
para a resolução do problema, que é entregar uma charge, no caso. E assim você vai subindo os degraus. E a terceira virtude, no campo pessoal e não só profissional, que é uma coisa chamada respeito. E o respeito ele engloba milhões de coisas. Mas respeito, dentro do respeito tem uma coisa fundamental que é honestidade. Se você respeita alguém, você é honesto. Então, se você quer ser um empreendedor legal, um empreendedor que funciona, você tem que ser honesto com você e honesto com o próximo. Quando você vai entregar o seu trabalho, quando você vai receber do seu trabalho, se você recebeu direito, se você teve uma conversa, se você cometeu algum erro, algum engano, você tem que falar, olha, o problema, o erro foi meu, eu peço desculpas, eu vou tentar consertar. Então, você tem que levar isso para a vida, não só para o profissional. O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Ah, essa pergunta é boa, tá vendo? A gente estava falando agora, né? Agora. Eu acho que é sair da cama. Basicamente é sair da cama. Porque assim, parece até clichê, né? Sonhador que o cara tá na cama e o fazedor é o cara que tá fora. Às vezes você pode até conseguir fazer na cama, é difícil. Depende do que você faz, dá para fazer na cama também. Mas, em geral, você tem que sair e procurar os meios que você já estudou anteriormente para efetivar aquilo que você ficou pensando. De verdade, hoje eu estou com 47, eu já pensei em tudo. Eu já pensei, já sonhei em ser diplomata, jogador de tênis, que eu jogava até bem quando era moleque. É, eu já pensei em trabalhar, em trabalhar na firma que era da minha mãe, do que era do meu avô. Eu já pensei sabe, correr o mundo e fazendo seja lá o que for. Quer dizer, muita coisa você fala, puta, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito. Não fala o que você queria ter feito. Faz. Sai da cama. Faz. Como diz um grande sábio, que eu chamo de meu pai, acorda mais cedo. Acorda mais cedo. Vai dar para fazer. Entende? Essa é a diferença. Pode parecer assim, pode parecer clichê e pode parecer raso, mas não é. Estuda o que você quer fazer, leia, não precisa, leia muito, lógico, mas você pode ver muitos filmes, você pode ver muitos tutoriais, você pode ouvir muitos podcasts, você pode ter muitas aulas, mas estuda. Ficar parado tá errado. E aí você pega aquilo que você aprendeu, olha os exemplos que você tem na tua frente e vai. Vai. Você nunca vai ser o melhor do mundo. Não existe o melhor do mundo. Não existe. Você pode ser o melhor do mundo naquele momento. Alguém vai ser melhor que você depois. E teve alguém melhor antes. Relaxa. Faz o teu melhor. E a última, o que é design? Cara, essa é uma pergunta que eu vou chamar minha esposa, né? Que ela é arquiteta, designer, pós-graduada em Milão, é fodésima. Então ela sabe muito mais de design do que eu. É obrigatório ter resposta para tudo? Não. Mas eu posso tentar. Depois, acho que se minha mulher brigar comigo, a culpa é tua. Mas eu acredito que design é quando você pega o seu repertório de imagens e de fontes para compor uma imagem quando você quer se comunicar de alguma certa forma. Seja a imagem que for, a cor que for, a tipografia que for, às vezes sem tipografia nenhuma, às vezes sem imagem nenhuma, só tipografia, mas que você quer passar a sua imagem, você quer passar a sua mensagem. Muito bem. Ah, detalhe, não obrigatoriamente um design está só no campo do papel, da impressão. O design pode estar numa caixa, o design pode estar num pincel, pode estar num boné. Ou seja, o boné tem o seu desenho, tem as suas cores, a sua tipografia. Quiseram passar a mensagem, aqui quiseram passar outra, aqui quiseram passar outra. Muito bem. Leandro, estamos chegando ao final, mas eu gostaria ainda que tu indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Olha, eu vou ser bem genérico, tá?
Mas um livro que eu estava lendo, é engraçado, porque eu estava lendo mesmo agora, até uma arte que eu estou aprendendo com uma inglesa muito interessante, que é fazer aquarela na lateral do livro, que é a biografia, uma das primeiro, né, o primeiro tomo, o primeiro capítulo do livro, né, esse aqui, ó, Elvis, o último trem para Memphis, Last Train to Memphis, de um autor chamado Peter Guralnick. Eu gosto muito de biografias, acho muito interessante. Eu acho que a leitura, ela enriquece a pessoa, seja no idioma, seja na fantasia, seja na criatividade, seja, não importa. E aí ele vai atrás do filme, ele vai atrás de conhecer mais sobre o próprio autor, sobre todos os outros tipos de elementos que circundam esse mundo que ele leu. Eu li bastante quando era mais moleque. Agora, com a falta de tempo, com as crianças, fica mais difícil. Mas, por exemplo, eu sou muito fã de Tolkien. Então, geek até não poder mais, né? Então, O Senhor dos Anéis foi tudo, né? O Senhor dos Anéis foi tudo. Hobbit, Senhor dos Anéis, Silmarillion, toda aquela turma. C.S. Lewis, Nárnia, vai tudo para dentro. Eu li muita coisa sobre espionagem nazista. Eu li muito Frederick Forsyth, muito interessante. Um grande escritor inglês que foi espião. Muito bom o trabalho dele. Então você lê sobre espionagem real na Inglaterra, nos Estados Unidos, você sabe como funciona aquele país, como pensam aquelas cabeças. Então, e outra coisa que eu vou falar para você, que além dos livros, se você tem um pouquinho um pouquinho de relação espiritual, lê a Bíblia. Você não precisa ficar fanático com a Bíblia. Lê a Bíblia. A Bíblia é inacreditável. O Velho Testamento é de cair para trás. É de cair para trás. Você começa com a criação do mundo e vai acabar com, sei lá, sacrifício de bezerro em Jerusalém. Morte de Moisés. Pá! As coisas muito loucas. Faraó. Vai ler a Bíblia. Depois que ler o Novo Testamento, lê o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, lê Reis, Juízes. Vai por mim. Esse é um livro que não está na minha cabeceira, porque eu estudo com o meu rabino toda semana, mas vale a pena. Muito bem. Só reforçando, nós vamos ter o link desses livros que tu indicaste no site podbrand.design. Eu tenho ainda uma pergunta do Mário Queiroz, que ele é consultor, professor de moda e PhD em semiótica, e que esteve em nosso episódio da semana passada. E ele fez uma pergunta para o nosso próximo convidado, sem saber que seria você. A pergunta dele é: qual a imagem visual, o look, que te deixa mais feliz e mais te representa? Legal essa pergunta. O look meu mesmo, ou quando eu vejo o look de uma outra pessoa e me deixa feliz com o Teu look de outra mesmo. pessoa? Teu mesmo. Meu mesmo? Eu sempre gostei de ter cabelo comprido, eu tenho cabelo comprido agora. Porque eu tenho uma estética que eu acho muito legal, algumas. Uma estética bacana que eu gosto muito é a estética meio que redneck americano. Boné, mullets, barba, camisa xadrez, camiseta branca embaixo, calça jeans, uma bota, sabe, uma calça jeans bootcut e um sapato ou uma bota de motoqueiro, sabe, ponta quadrada. E acho esse look fenomenal. Às vezes um moletom como esse com capuz e uma jaqueta por cima com capuz por fora, tô resolvido forever, assim, acho muito legal. Se essa é a pergunta, qual me deixa mais à vontade? É assim. Muito bem. E qual pergunta você gostaria que fosse respondida pelo nosso próximo convidado ou convidada, independente de quem seja? Eu como, né, cartunista e como ilustrador, como artista plástico, como é que a arte, seja ela no papel, na parede, na tua roupa, na tua maquiagem, como ela influencia a tua vida? Como ela faz diferença para você? Como ela te educa? Como ela leva você para o teu caminho? Leandro, eu quero te agradecer muito. Foi uma alegria te ter hoje no Pod Brand.
A tua trajetória, ela é repleta de situações inusitadas, vamos chamar assim, e que hoje a gente acompanha semanalmente, através das tuas charges, através do que tu publicas, enfim, através da Oeste, que hoje é uma referência. E eu quero te agradecer muito. Certamente as pessoas vão sair desse episódio melhores do que entraram. Muito obrigado. Querido Maurício, eu não tenho palavras para te agradecer a gentileza que você é, a simpatia que você é. Acho que os seus ouvintes ou os seus espectadores devem olhar para você e falar: Meu, preciso ficar amigo desse cara, porque ele fala com uma doçura na voz, com uma calma, com uma educação, uma polidez, e eu gostaria muito que essa amizade se perpetuasse se você permitir. Com Obrigado certeza. demais. Vai ser muito legal se você quiser que eu participe de outras coisas fora do mundo do podcast. Estaremos em contato. Agradeço a todo mundo que com certeza assistiu até agora. Podem me fazer perguntas e podem né, divergir, contestar, debater. E vou estar aqui para que precisarem. Muito obrigado. E com certeza eu saí melhor desse podcast do que eu entrei. Leandro, eu é que te agradeço. Muito obrigado. Certamente essa amizade vai prosperar e vou continuar te acompanhando semanalmente no teu trabalho. Muito obrigado. De coração. Obrigado, Capcom Cap. Este e os demais episódios do Podbrand estão nas plataformas do YouTube, Rumble, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e a recomendação de livros como estes que o Leandro nos indicou. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento e se inscreva em nosso canal. Isso ajudará muito para que mais pessoas recebam este conteúdo. Agradeço muito a presença do Leandro Spett, o brilhante Schmock, e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.